Rapaziada, o negócio tá bom mesmo, hein? Olhando no olho de cada um aqui, eu consigo ver, hein? Quem pegou essa referência? Bom, 47 minutos, Palmeiras 3-0 em cima do Atlético e, cara, o que falar, né? Cebolismo na veia aí, cara. Cebola com. Bacalhau acebolado, acho que é melhor agora, né? Uma combinação boa. Mas, cara, vamos lá. Pra falar desse jogo, a gente precisa lembrar do horror que era ver o Palmeiras na mão do Luxemburgo, né? A gente precisa lembrar de Palmeiras e Goiás, Palmeiras e Inter, Palmeiras e Flamengo, principalmente Atlético Paranaense e Palmeiras, que eu acho que foi o jogo mais horrível que eu vi na minha vida. Então, né, eram jogos que, na boa, você tinha que ter muito amor à camisa mesmo pra continuar assistindo, né? É impossível negar que o Palmeiras não evoluiu nas mãos do Andrei, né? Evoluiu e evoluiu muito. É um time brilhante? Não. Mas é um time que consegue fazer pelo menos o básico. É um time bem postado na defesa, é um time preciso no ataque, que consegue trocar passes. Os jogadores sabem o que fazer nas suas posições. Então é um time capaz de agredir o seu adversário, né? Coisa que antes o Palmeiras não conseguia fazer, né? E eu disse tudo isso só para chegar nesse ponto de que o Cebola devolveu pra gente o prazer de assistir o Palmeiras jogar, né? E com certeza ele facilitou demais a vida do Abel, porque você imagina se o Abel chega naquele momento que o Palmeiras tava nas mãos do Luxemburgo logo depois de perder pro Curitiba, meu Deus do céu, ele ia ter uma montanha para escalar. Então o time tá mais confiante, o time tá com uma espinha dorsal sólida, com um estilo de jogo mais definido do que nunca teve nessa temporada, e isso é graças ao Andrei, sem dúvidas. Então a gente tem que parabenizar o trabalho do Cebola, que realmente pinta como um profissional competente. Ele mesmo diz que está iniciando a sua preparação, né, para se tornar um treinador no futuro. Então ele realmente se demonstra um profissional promissor, porque em pouco tempo ele realmente deu uma cara para esse Palmeiras, né? E o jogo acaba agora. Vamos falar então aí do que foi a partida, né? Cara, o Palmeiras manteve aí a sua escalação, né, o seu 4-3-3, e eu lembrei, antes desse jogo contra o Atlético do São Paulo, eu lembrei de Palmeiras nas mãos do Felipão contra o Santos do São Paulo no ano passado, que o Palmeiras fez 4-0, né? E eu pensava aqui que esse jogo poderia ser o que foi aqui mesmo, até uma goleada pro Palmeiras, porque realmente o Atlético é um time que se manda, que gosta de pressionar, que gosta de agredir, os laterais sobem, a defesa sobe, e o contra-ataque, se bem ajustado, se bem trabalhado, como o Palmeiras fez contra o Bragantino, poderia realmente render um bom resultado para o Palmeiras, e acabou acontecendo mais ou menos, né? Principalmente no segundo tempo. Foi um jogo agradável pra caramba, com poucas faltas, com os dois times bem verticais, trocando passes de forma rápida, buscando gol a todo instante. O Galo acho que teve um início melhor, com mais posse, agredindo um pouco mais o Palmeiras, indo buscar o Palmeiras no seu campo de defesa. Até que o Palmeiras deixou de ficar lá atrás e começou a adiantar sua marcação, né? O Zé Rafael, o pulmão do meio campo do Palmeiras, um leão brigando ali por todas as bolas, dando combate, enquanto o Felipe Melo oferecia segurança, e o Wesley ia infernizando a vida ali do Guga, né? Pelo setor direito ali do campo. E o Palmeiras já tinha puxado um bom contra-ataque numa roubada de bola do Zé Rafael, até que no lance seguinte, praticamente, o Palmeiras consegue a trama do gol, né? Faz boa troca de passes, a bola cai do meio para a esquerda, o Vinha aparece com liberdade, faz um cruzamento perfeito para quem? Pro Rafael Veiga, cara, que tá ali sempre com o pezinho dentro da área, sempre chegando como surpresa, sempre aparecendo. É um meia que realmente vive ótima fase, vai fazendo os seus gols aí. E, cara, um jogador que tá realmente se tornando muito importante pro Palmeiras. Fez ali o gol agora de cabeça, um quase peixinho ali, pegando forte. No lance seguinte, o Wesley quase amplia o placar, né? O Palmeiras teve chances, né, até de ampliar com o Wesley, com o Luiz Adriano, com o Rony também, né? Teve uma boa chance. E o Palmeiras vacilou, né? Podia ter quase que matado. É que é difícil você falar de matar o Atlético, né? Porque você viu contra o Corinthians, né?
no primeiro jogo do campeonato, se eu não me engano, o Corinthians abriu 2-0 e o Atlético foi lá e virou. Então, o Atlético é um time que você nunca pode dar como morto, mas podia ter ido pro intervalo com um placar mais confortável, né? O Atlético só foi levar perigo pro Palmeiras lá pelos 40 do primeiro tempo, mas nos 40 do primeiro tempo, até pelo menos uns 15 do segundo, o Atlético começou a mandar mais no jogo, né? Se mandou pro ataque no segundo tempo, como a gente imaginava. O Palmeiras ficou mais postado na defesa, começou a sofrer um pouco mais, começou a correr mais riscos. O Arana aparecendo muito bem, é um lateral que a gente sabe que ataca desde os tempos do Corinthians, é muito forte nesse tipo de jogada. E ele começou a abrir como um ponta, né, praticamente. Ele era totalmente agudo e até a linha de fundo do Palmeiras. Depois, quando entrou lá o Marquinhos, né, do Atlético, o Marquinhos fez a função de ponta e o Arana se deslocava do meio para a esquerda, da esquerda para o meio, só que ele deixava um espaço gigantesco nas costas dele que o Palmeiras não estava aproveitando, né? Mas era um espaço, era um campo inteiro que o Rony tinha para correr e o Palmeiras não conseguia acertar o contra-ataque, até que acertou. E aí foi fatal, né? Aí foi o time do jogo contra o Bragantino, né? Cada estocada era uma finalização perigosa, um gol. Então esse segundo contra-ataque aí sai, o Luiz Adriano carrega, toca pro Rony, que aí sim consegue a finalização. E depois do 2-0, pouquíssimo tempo depois, uma bola roubada lá atrás também, o contra-ataque iniciado pelo Luiz Adriano, ele lança o... Oh, meu Deus do céu. Quem que o Luiz Adriano lançou? Deu branco agora? Foi o Veiga? Lançou o Veiga? Não lembro quem lançou. Pro Wesley fazer o... Tava vendo aqui o Zé Rafael falando, eu acabei perdendo um pouco. Deixa eu fechar essa porra aqui. Pronto, aí eu não me distraio mais. Mas enfim, o outro contra-ataque do Palmeiras teve de novo a participação dos três do ataque e o Wesley finalizando para colocar números finais ao jogo aí. 3-0, uma vitória, cara, absoluta, né, do Palmeiras. Acho que o Atlético teve o início do segundo tempo melhor, mas num todo, se você pegar os 90 minutos, o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras foi mais perigoso, o Palmeiras teve os melhores ataques. Mas foi um jogão, né? Foi um jogão, as duas equipes atacando bastante. Então eu fico feliz de saber que o Abel vai ter um cenário muito melhor do que a gente imaginava. Falando até um pouco do Abel, eu gostei muito das ideias dele, eu gostei da postura dele nas entrevistas. Eu fui assistir bastante coisa dele para entender mais quem era aí o Abel, né? Inclusive foi elogiado pelos brasileiros do PAOK. Surgiu muita coisa na mídia, né? Muito jornaleiro torcendo para que ele desse errado, falando um monte de groselha aí. Mas eu tô confiante, cara. Eu tô confiante principalmente por conta desse trabalho aí, dessa ponte que o Andrei tá construindo entre aquele time do Luxemburgo que não tinha nada e esse Palmeiras agora que tem um ataque. Olha só, eu anotei até aqui para não cometer nenhuma injustiça. Os 6 jogos do Andrei no comando do Palmeiras, perdeu de 2-0 pro Fortaleza fora de casa, venceu o Tigre por 5-0, venceu o Atlético Goianiense por 3-0 fora de casa, venceu o Bragantino por 3-1 fora de casa e agora faz 3-0 no Galo. Então se a gente somar, são 5 vitórias e uma derrota, 14 gols feitos e 3 gols sofridos. Então, cara, é um ótimo desempenho, né? Se antes a gente ainda podia falar, pô, mas perdeu ali, ganhou do Atlético Goianiense, mas, pô, o Atlético acabou dando 2 gols pro Palmeiras. Aí, pô, venceu o Bragantino, mas, pô, o Bragantino também tá mal no Campeonato Brasileiro, né? Agora a gente venceu o Atlético, cara. É o time, um dos times sensações aí, né? Um dos times apontados por grande parte da mídia pra conquistar o título, né? Um time intenso, um time forte aí, treinado pelo Sampaoli. E, cara, o Palmeiras venceu, então agora eu acho que realmente a gente pode sacramentar esse ponto de virada, né? O Palmeiras realmente virou a chave e agora temos dois jogos que são perfeitos pro Abel, né? Porque, cara, a gente pega o Bragantino já com a classificação praticamente encaminhada, é só um desastre, tira o Palmeiras das quartas de final da Copa do Brasil, e depois a gente pega o Vasco. Então são 2 jogos que o Palmeiras vem embalado, é perfeito para que ele assuma, para que ele continue no caminho das vitórias. E, bom, gente, futebol é aquela coisa, né? A gente... Em uma sequência rápida de jogos a gente consegue ir do céu ao inferno. Eu quero ter os pés no chão, eu não quero tomar um tombo lá na frente, mas quero dizer pra vocês que eu tô sim mais empolgado, eu tô mais feliz com a situação do time.
principalmente pela forma como o Palmeiras vem jogando. É um time que mudou da água pro vinho, é claro, ainda precisa evoluir em alguns aspectos, mas, cara, perto do que vinha jogando com o Luxemburgo, já é uma melhora muito significativa. Então, acho que a gente tem que celebrar os resultados, dar um tempo, né, naquela onda de pessimismo, né, que aquela impressão ruim que o time vinha passando pra gente. Acho sim que os protestos da torcida também mexeram as coisas lá dentro, fizeram com que o Gagliotti mandasse o Luxemburgo embora, com que trouxesse um treinador diferente. E agora a perspectiva é outra. Vamos ver o que acontece. Abel, boa sorte. Cebola, obrigado. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Boa semana pra vocês. Eu quero saber o que vocês acharam aí desse jogo, então deixa o comentário aqui. E tamo junto. Valeu.